Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor engrandecido e glorificado no nosso meio, que a bondade do Pai nos alcance a cada momento. Quero convidar os irmãos ao estudo da palavra de Deus nessa tarde. E eu queria pedir oração por uma pessoa que é muito especial para a gente. Pastor Evaldo. Pastor Evaldo, ele é pastor em Feira de Santana. Ele está com câncer já há algum tempo, fazendo o procedimento de quimioterapia, mas agora há pouco eu soube que o quadro dele se agravou bastante e a família está clamando por um milagre. Eu queria pedir para você se identificar conosco nessa oração. Vamos falar com Deus. Pai, nós adoramos a Ti, agradecemos pelo Teu cuidado, pedimos para que o Senhor se manifeste a nós a partir da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, nós clamamos de uma maneira especial pelo pastor Evaldo, pela sua esposa, pela sua filha. Rogamos ao Senhor para que estenda a Tua mão sobre o pastor, ó Pai. Senhor, o nosso desejo, o nosso pedido é para que o Senhor preserve a sua vida, para que o Senhor ministre cura sobre ele, Pai. Senhor, agrada-te de fazer assim, ó Deus. Clama ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor cumpra a tua vontade na vida do pastor, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, abençoa ele, abençoa a sua esposa e sua filha, abençoa a sua igreja. Em nome de Cristo eu peço a Ti, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o seguinte tema: praticando a presença de Deus. Nós já percebemos o que é essa presença. Tem o aspecto do seu atributo, que é a onipresença, o fato de Deus estar em todos os locais, porque Ele é onipresente. Mas nós estamos estudando um pouco acerca da sua presença relacional. É uma forma que eu tenho de chamar esse aspecto da presença de Deus. É quando Deus se faz presente com alguém, não apenas porque Ele é onipresente, mas porque Ele quer se relacionar individualmente, pessoalmente, intimamente com esse alguém. Então, é um aspecto da presença de Deus, onde Ele vem a nós para se relacionar conosco. Ele está aqui, não é apenas porque Ele está em todo lugar. Ele está aqui por minha causa, porque na sua graça Ele quer se relacionar comigo. Então, meus irmãos, estamos estudando sobre esse aspecto, que para mim é o aspecto mais precioso da promessa de Deus, é a maior de todas as promessas. Nos lembremos? Jesus disse ao homem na cruz: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, não é apenas que estaria no paraíso, estaria com Jesus, um aspecto relacional da presença dele. Quando ele fala sobre o céu, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus irmãos, tendo entendido o que é essa presença, ou pelo menos as implicações dessa presença relacional, nós estivemos estudando sobre como o homem lida com essa presença. E a gente viu que, infelizmente, tem aqueles que se escondem. É o caso de Adão, o caso de Caim. No coração ímpio, resistente ao pecado, antes da conversão, a tendência do homem é se esconder, para que não confesse, para que não se arrependa, para que não se entregue à soberania de Deus e não confie na sua graça perdoadora. Primeira tendência é se esconder. Mas nós vimos também que é aquela questão do salvo, aqueles que fogem. O caso de Jonas, que fugiu da presença de Deus para não obedecer a uma ordem direta dele. Tem aqueles que realmente acabam fugindo, não querem obedecer ao Senhor. Mas hoje eu queria estudar um terceiro aspecto, que talvez, não sei se seria o pior, eu não sei se seria o mais triste, mas é um dos mais emblemáticos. Abre, por favor, a sua Bíblia, em Juízes, capítulo 16. Observe, por favor, o que diz o versículo 20. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Meus irmãos, a história aqui ela é conhecida da maior parte das pessoas. Sansão, aquele homem de tamanha força, ele se envolve com uma mulher chamada Dalila. Dalila o engana para que ele dissesse qual era o segredo da sua força. Aí ele dorme no colo de Dalila, Dalila corta os seus cabelos. E aí Dalila o acorda, dizendo que os inimigos estavam ali. Sansão achou que estava tudo bem,
que ele poderia vencer os inimigos como venceu de outras vezes. Só que o texto termina dizendo que o Senhor havia se retirado dele. E, meus irmãos, o pior não é apenas que o Senhor havia se retirado dele, é que ele nem havia percebido que o Senhor se retirou dele. Oh, meus irmãos, eis aqui o aspecto que eu creio que é o mais triste, talvez, é o mais emblemático. Como nós lidamos com a presença de Deus. Tem aqueles que têm insensibilidade à sua presença. Eles se tornaram insensíveis à presença de Deus. Eles não percebem quando o Senhor está com eles, e eles não percebem quando o Senhor se retirou deles. Eles não percebem que Deus veio para se relacionar com eles. E eles não percebem que o Senhor já se retirou, não tem mais nenhuma relação com eles. Insensibilidade. Meus irmãos, infelizmente, talvez seja uma das situações mais comuns na Bíblia e seja uma das situações com as quais nós mais caminhamos na vida cristã. Insensibilidade espiritual. Sansão vai ser um exemplo muito claro. E nós vamos pegar aqui algumas lições na vida de Sansão. Mas antes de considerar Sansão, vamos pensar em alguns outros personagens apenas a título introdutório e reflexivo. Por exemplo, Moisés, a Bíblia diz que antes de Deus se manifestar a ele numa sarça ardente, Moisés, que cresceu no palácio, ele sai para ver a situação dos seus parentes judeus, os israelitas. E ele vê um egípcio maltratando um israelita. O texto fala que ele olha para um lado e para o outro. E não vendo ninguém, ele mata o egípcio. Meus irmãos, aqui é uma aplicação. Ele considerou as pessoas à sua volta. Ele não considerou Deus acima dele. Olhou para um lado, olhou para o outro, mas não olhou para cima. Meus irmãos, aqui fala daqueles que são insensíveis à presença de Deus, porque agem sem considerar o Senhor. É o caso de Moisés. Um outro exemplo. A Bíblia fala sobre aqueles sacerdotes e escribas que existiam na época do rei Herodes, quando os magos vieram do Oriente para falar sobre o nascimento do rei dos judeus. A Bíblia fala que Jerusalém se alarmou. Esses magos, hoje nós chamaríamos de diplomatas, vieram dos seus países para dizer o seguinte: nós reconhecemos que agora Israel tem um rei dado pelos céus. Nós reconhecemos que agora Israel tem um rei especial. Os estrangeiros estão dizendo isso. E eles dizem assim: olha, a prova é essa estrela. Dá uma olhada para essa estrela. Até pouco tempo atrás ela não existia. Aí Herodes chama os sacerdotes e os escribas. E quando pergunta, os sacerdotes e os escribas dizem pontualmente: as escrituras já profetizaram isso. O que os magos estão dizendo não é novidade para nós. Nós já sabíamos disso. E as escrituras falam até onde é que ele nasceria. E não está longe da gente, não. A gente está em Jerusalém. Olha, ele nasceu aqui perto, em Belém. Cerca de 8 quilômetros. E aí o texto diz que os magos se retiram. E onde está a insensibilidade? No fato de que os sacerdotes, os escribas, que viviam para estudar as profecias sobre o Messias, que sacrificavam apontando para o Messias, que teoricamente ficavam na expectativa da chegada do Messias, eles viram os sinais. Tinha uma estrela. Eles viram os diplomatas, os magos que vieram de longe para dizer que eles reconheciam e eles sabiam onde é que o Messias teria nascido. Interessante, eles sabiam que era perto, mas eles ficaram onde estavam. Eles não se importaram com isso. Meus irmãos, a insensibilidade. Conhecem, sabem, veem os sinais, mas não se importam. Quantas pessoas que existem assim dentro das igrejas? Quantas pessoas que estão insensíveis? Elas sabem que é verdade, elas sabem que é certo, elas estão vendo que Deus age por meio disso, mas elas não se envolvem, elas não se despertam, elas não se importam. Meus irmãos, pensemos conosco, insensibilidade. Chega na sua igreja e dá uma olhada no panorama. Pessoas que sabem que o dízimo é para manter a obra de Deus, manter o trabalho de Deus. Elas veem o que a igreja tem feito com os dízimos que entram,
Mas mesmo assim elas não se importam, elas são insensíveis. Pergunta para elas sobre escola dominical. Elas sabem que é um local onde se estuda a palavra de Deus. Elas sabem que é apenas uma vez na semana. Elas sabem que é importante e elas veem como já foi usado. Mas elas não se importam, elas não se envolvem. Um culto de oração. Elas dizem que orar é importante. Elas dizem que Deus atende a oração da igreja. E elas dizem que querem avivamento, querem ver a igreja desperta para a oração. Mas elas não vêm orar. O que nós estamos vendo? Insensibilidade. E, meus irmãos, olhando para o panorama da igreja, olhemos para dentro de nós. Vejamos se conosco não acontece assim. Casos de insensibilidade na Bíblia. Um terceiro, para depois a gente entrar aqui em Sansão, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela dizia o seguinte: olha, nós somos ricos, nós somos abastados, a gente não tem falta de nada. E Jesus Cristo diz o seguinte: olha, pelo contrário, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês acham que está tudo bem, mas não tem nada legal com vocês. E ele termina dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. A situação daquela igreja, ela se achava rica e abastada, só que Jesus estava do lado de fora e a igreja não percebia. Jesus batia e a igreja não ouvia. Jesus batia e a igreja não abria a porta. Vejam o quanto as pessoas daquela igreja eram insensíveis. Meus irmãos, de todas as formas erradas de lidar com a presença de Deus, não estou minimizando aqueles que escondem. Não estou minimizando aqueles que fogem. Mas veja, eu creio que a mais triste, infelizmente, a mais triste, a pior, aquela que talvez seja até a mais ofensiva, é a insensibilidade espiritual. Eu vou dizer bem, talvez até a mais ofensiva. O que é pior? Um insulto ou um desprezo? Talvez o desprezo seja mais ofensivo que o insulto. E meus irmãos, meus amigos, sendo assim, o que a gente pode aprender na história de Sansão que levou ele a se tornar insensível? O que a gente pode tirar de lições para que nós não caiamos na insensibilidade? Em primeiro lugar, nós precisamos pedir a Deus para que nos livre disso, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sansão talvez tenha sido o homem de maior potencial na Bíblia. Talvez tenha sido o homem de maior potencial. Os seus feitos foram grandiosos. Ele começa, o texto fala que ele mata um leão com as mãos e diz que ele o rasga como se fosse um carneiro. O texto vai além dizendo que ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. E o texto fala que tem uma parte que ele está preso numa cidade e então ele arranca os portões da cidade com toda a estrutura. Ele arranca e coloca nos seus ombros e sobe uma montanha alguns quilômetros. Um homem de grande potencial, mas um homem que viveu anulado, porque ele se tornou insensível ao Senhor. Vamos então ter um panorama, uma breve percepção de como é que foi a trajetória de Sansão. Capítulo 13, quando fala sobre o nascimento dele, o finalzinho diz assim, verso 14 e 15 do capítulo 13. Depois disso, a mulher deu à luz um filho, a quem chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Ele cresceu abençoado. O verso 15 diz, o Espírito do Senhor começou a agir nele. Quer dizer, desde menino, que o Espírito do Senhor o influenciava, que o Espírito do Senhor agia nele, que o Espírito do Senhor era com ele. Esse menino já nasceu abençoado, cresceu na presença de Deus. Mas, infelizmente, como nós vimos, na fase adulta, o Espírito do Senhor se retirou dele e ele não percebeu. Meu irmão, insensibilidade. Como é que eu perco aquilo que é o mais precioso da vida, que é a presença de Deus, e nem me dou conta? Se eu vivo sem me importar com a presença de Deus, acontecerá que quando a presença de Deus se retirar, eu não vou me dar conta. Então pensa bem nisso. Quem não vive a partir da presença de Deus, não se dá conta da ausência de Deus. Sansão tinha a presença, mas não viveu a partir da presença. Então chegou a ausência e ele nem percebeu.
Observe o que acontece então na vida de Sansão. Vou dar um panorama muito rápido. A queda dele, a sua insensibilidade, começa quando ele se torna adulto. O texto fala que ele desce a uma cidade chamada Timná, uma cidade dos filisteus. E ali ele se enamora, ele se apaixona por uma mulher filistia, ou filisteia. Ele volta e diz para o seu pai que ele queria se casar com ela. O pai faz a seguinte pergunta, verso 3 do capítulo 14. Mas seu pai e sua mãe lhe responderam: acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o nosso povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: toma para mim, porque ela é quem me agrada. Meus irmãos, vocês vão perceber que tinha providência de Deus nisso. Mas nós precisamos começar tomando cuidado quando a nossa vontade está acima de tudo. Precisamos tomar cuidado quando a gente quer viver tão somente a partir dos nossos desejos, dos nossos impulsos, da nossa vontade. A Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia diz que a nossa vontade é tendente para o pecado. E a Bíblia chega a nos levar a pensar que mais forte é um homem que domina os seus impulsos do que um homem que domina uma cidade. O nosso grande desafio está em controlar as nossas motivações, os nossos desejos, a nossa vontade. Sansão começa mostrando que ele quer dar vazão àquilo que seu coração quer. E lembra, nosso coração é enganoso. Vou repetir uma frase que disse outro dia: a mente mente para a gente. Lembra disso, coração é enganoso. A mente mente para a gente. Então Sansão quer namorar, Sansão quer se relacionar, Sansão quer casar. E a vontade dele está maior do que os seus princípios. Ele quer se envolver com uma mulher que não era serva de Deus. A sua vontade está acima das suas convicções. A sua vontade está acima da direção, do ensino, do conselho dos seus pais. Meu irmão, como é que está seu coração? Quando seu coração quer alguma coisa, princípios são regidos pelo seu coração ou os princípios regem seu coração? Minha irmã, considera isso. E aí, então, a passagem vai levando adiante e nós vamos perceber que Sansão vai permitindo pequenos deslizes na sua vida. Ele vai matar um leão. Mas veja onde é que ele mata um leão. Verso 5 do capítulo 14. Sansão desceu a Timinate com seu pai e sua mãe. Ao chegarem às vinhas de Timinate, um leão o atacou. Uma das coisas que se exigia de Sansão, Sansão cresceu com o voto de Nazireu. Nazireu quer dizer consagrado. Uma das coisas que pedia de um nazireu é que não se alimentasse de uva. Nada. Nem uva fresca, nem uva seca. Nem o suco de uva fresco, nem o suco de uva fermentado. Nada de uva. Ora, se Sansão não podia consumir uva, o que Sansão estava fazendo? Numa vinha. Percebe aí que é uma reflexão importante para a gente fazer? A gente vai dizer, puxa, um leão atacou Sansão. Mas veja, Sansão não se expôs a um ataque? E aí não vamos pensar no leão em si, vamos pensar na tentação do pecado. Se eu sei que eu não devo fazer isso, para que eu vou permitir exposição desse ambiente? Provavelmente, se eu estou me expondo, é porque eu estou participando. Se Sansão estava ali, é porque ele já devia estar consumindo uva. Ele já deveria estar se alimentando daquele produto que, como voto, ele não deveria se alimentar. Parênteses. Qual é o princípio de não comer uva? É que a uva representa os prazeres deste mundo. Aí, no caso do voto de Nazireu, na minha consagração a Deus, eu abro mão dos prazeres deste mundo. É só o princípio do voto nazireado. Fecha o parênteses. Então, veja, Sansão começa com pequenos deslizes, estando onde não deveria estar, fazendo o que não deveria fazer, comendo o que não deveria comer. Cuidado com os pequenos deslizes na sua vida. Você vai permitindo que a sua vontade te controle e a sua vontade vai te levando a pequenos deslizes. E a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Então você vai perceber no futuro
por que que a presença de Deus se retirou de Sansão. E pior, por que que Sansão nem percebeu. Aí acontece então que um leão o ataca. Ele mata o leão. E vai acontecer um pouco à frente o seguinte acontecimento. Verso 8. Passando algum tempo, Sansão voltou para casar-se com ela. Quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando encontrou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e eles também comeram, mas não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Veja, ele vai tirar mel de onde? De um cadáver. Meus irmãos, o outro princípio do nazareado é que ele não podia se aproximar do cadáver. Ele não poderia se aproximar do morto. Parênteses, qual era a lição? É que a morte é consequência do pecado. O nazireu, na sua consagração, deveria fugir de qualquer coisa que estivesse associado ao pecado. Por isso que não podia se aproximar de um cadáver. Fecha parênteses. Percebe Sansão, mais uma vez, desobedecendo ao seu voto de consagração? E veja que no final diz que ele nem conta aos seus pais. Porque se ele conta, de onde veio esse mel, Sansão? Veio de um corpo de um leão. E os pais iam dizer, peraí, você é nazireu, você não pode se aproximar de um cadáver. E aí o que a gente está vendo, meus irmãos? Pequenos e pequenos deslizes. Nesses pequenos deslizes, motivado por uma vontade, por um coração que ele não está dando limite, a gente percebe que ele está baixando o seu padrão de pureza. Ora, eu gosto de mel. Mel é gostoso. Mas eu comeria mel de um cadáver? Percebeu a pergunta? Se você estivesse passando em algum lugar e você visse um favo de mel dentro de um cadáver, estado de putrefação, você comeria desse mel? E aí o que a gente está vendo? Ele está baixando o seu padrão cada vez mais. Meus irmãos, quando nós damos vazão ao nosso coração que é pecaminoso, quando a gente vai permitindo pequenos deslizes, quando a gente vai desobedecendo conscientemente nas pequenas coisas aos nossos olhos, o nosso padrão vai baixando cada vez mais. A gente vai cada vez mais se afastando do padrão de Deus e se aproximando do padrão do mundo, do padrão do nosso coração, de um padrão que é anti-Deus. E nisso tudo a gente vai colaborando para nos tornarmos insensíveis à presença de Deus. Estamos caminhando para o final, não queremos ser cansativos, mas observe, por favor, um outro princípio associado a este. Sansão, quando se casa, ele vai lançar um enigma para os seus companheiros na festa. E nesse enigma, ele diz o seguinte, observe, por favor, verso 14 do capítulo 14. Então ele disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Ele está falando sobre esse mel que ele pegou do corpo de um leão. Do forte saiu doçura. Meus irmãos, veja aqui a percepção que ele está tendo. Nessa percepção, ele está mostrando convicções deturpadas. Do forte saiu doçura. A doçura saiu de onde? De um leão, mas de um leão morto. De um estado de putrefação, de um corpo podre, ele está dizendo que saiu doçura. O que eu quero dizer com isso? A aplicação. Nós vamos baixando o nosso padrão quando nós permitimos que o nosso coração controle nossas decisões, a gente vai cometendo deslizes conscientes, pequenos deslizes, e a gente baixa o padrão. E o padrão fica tão baixo que chega uma hora que a gente diz que pode sair coisa boa do pecado. Do forte saiu doçura. Quer dizer, de um corpo morto, de um corpo de putrefação, ele está dizendo que saiu coisa doce, coisa gostosa. A gente começa a achar que do pecado pode vir coisa boa, que do pecado pode vir alegria, que do pecado pode vir satisfação. Do forte saiu doçura. Meu irmão, guarda isso no coração. Do pecado não sai nada bom. O inimigo quer nos levar a achar isso. O inimigo encontra Jesus no deserto e fala assim, olha, da pedra pode sair pão. O inimigo encontra Eva no Éden e fala, olha, da desobediência você pode se tornar parecido com Deus. E nós vamos querendo negociar com o pecado. Louvado seja Jesus Cristo que não negocia de jeito nenhum.
Mas tirando Jesus, a gente fica querendo negociar com o pecado. A gente fica achando que realmente do forte pode sair doçura, do pecado pode sair coisa boa. Meu irmão, do pecado, sabe o que vai trazendo? Insensibilidade. A gente vai ficando mais e mais insensível com as coisas de Deus. A gente vai ficando mais e mais insensível à voz de Deus. A gente fica insensível à palavra de Deus. Veja, o que vai acontecer então com Sansão? E aqui eu caminho para o final, dizendo o seguinte: Sansão começa a brincar abertamente com o pecado. Dalila, uma prostituta, começa a dizer para ele assim: qual o segredo da sua força? E ele vai dizendo: olha, primeiro você me amarra com cordas novas. Dalila amarra. Sansão, vê os inimigos. Ele vai e quebra a corda. Enganei o bobo na casca do ovo. Aquela musiquinha que a gente cantava quando criança. Percebe Sansão brincando com Dalila? Aí Dalila fala: ô Sansão, você não me ama, você não gosta de mim. Aí Sansão fala: trança os meus cabelos em 7 tranças. Nessa brincadeira, ele já começou a se aproximar da fonte de sua força. E aí Dalila vai e trança seus cabelos. E fala: Sansão, os inimigos vêm contra ti. Ele, mais uma vez, amarrado, quebra as cordas. E diz: enganei o bobo na casca do ovo. Brincando com o pecado, meu irmão. Brincando com o pecado. E aí Dalila então fala: ô Sansão, você não me ama. E tanto importuna Sansão, que Sansão acaba descobrindo o seu coração diante de Dalila. Acaba encobrindo. E aí fala que ele estava dormindo no colo de Dalila. Dalila corta seus cabelos. E então é dito aquilo, que o Espírito do Senhor se retirou e ele nem percebeu. Sabe o que está por trás dessa história? Como foi que Dalila amarrou Sansão da primeira vez, sem Sansão perceber? Sansão dormindo no colo de Dalila. Como foi que Dalila trançou os seus cabelos sem ele perceber? Sansão dormindo no colo de Dalila. E como foi que Dalila cortou seus cabelos sem ele perceber? Sansão dormindo no colo de Dalila. Percebe que para Sansão era uma coisa comum dormir no colo de uma prostituta? E aqui eu não estou diminuindo a pessoa de Dalila. Eu estou dizendo o que aconteceu de fato. Um servo de Deus estava à vontade dormindo no colo de uma prostituta. Ainda que essa prostituta estivesse querendo cada vez mais arruinar a sua vida. Meus irmãos, o que levou Sansão a ficar insensível? Percebe aí um conjunto de coisas? Percebe aí atitudes e mais atitudes? Um abismo chama outro abismo. Alguém pode dizer o seguinte: pastor, isso não pode mais acontecer hoje, porque o Espírito Santo, quando entra em nossa vida, ele não sai mais. É verdade, é verdade. Então, veja bem, nós não podemos perder o Espírito Santo como Sansão perdeu. Mas a Bíblia nos leva a pensar o seguinte: não entristeçais o Espírito. O Espírito não sai, mas ele pode ficar conosco triste. A Bíblia fala: não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Quer dizer, o Espírito está comigo, mas ele está apagado. Ele fala, eu não mais ouço, ou chega uma hora que ele realmente para de falar. E aqui, meus irmãos, nós não estamos falando do Espírito Santo se retirar. Nós estamos falando da presença relacional. É de perder o relacionamento, perder a intimidade, perder a comunhão. É da situação de Jesus Cristo estar do lado de fora e a gente não perceber. Meu irmão, olha, entre todas as formas de lidar com a presença de Deus, dessas formas erradas, esconder é terrível. É não querer confessar o pecado. Fugir é terrível. É não querer obedecer o que sabe que tem que fazer. Mas se tornar insensível, para mim, é a pior. É a mais triste de todas. Não é só o fato do Espírito Santo se retirar, é o fato dele nem perceber. Como é que eu não percebo que eu perdi a coisa mais preciosa da vida, que é a presença do Senhor comigo? Como é que eu não percebo que eu perdi o que há de mais precioso, um relacionamento íntimo, pessoal, profundo com um Deus Todo-Poderoso? Meus irmãos, eu quero convidá-los a fazermos essa reflexão. E nessa reflexão, clamarmos por misericórdia, clamarmos por graça, clamarmos para que a bondade de Deus não permita que aconteça conosco o que aconteceu com Sansão,
Que nós não sejamos insensíveis como Moisés, só considerar um lado e o outro e não olhar para Deus antes de tomar uma decisão. Que não sejamos como os magos, sabemos a verdade, conhecemos a verdade, nós vemos o sinal, mas nós não nos movemos ao encontro da verdade. Que não seja conosco como a igreja de Laodiceia, se sente bem, se sente rica e abastada, mas não percebe que está sem o principal, está sem Jesus Cristo. Que a gente não seja como Sansão, alguém que permite que seu coração controle a sua vida acima de tudo. Alguém que começou a praticar deslizes conscientes. Alguém que, infelizmente, nessa prática de deslizes, começou a baixar o seu padrão. Comer coisa de defunto. Deixou suas convicções ficarem deturpadas, achar que do pecado pode vir coisa boa. Alguém que começou a brincar com o pecado ao ponto de dormir confortavelmente, constantemente, no colo de uma prostituta. O fim de Sansão foi aquilo que a gente conhece. Ficou cego, ficou escravo, se tornou palhaço de Filisteu. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia. A história de Sansão termina dizendo que ele se arrependeu, que ele clamou por misericórdia. No seu arrependimento e no seu clamor, Deus se voltou a ele. Em nome de Cristo, clame e se arrependa, e que o Senhor em bondade também se volte a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor, Deus o abençoe, que a boa mão do Pai sustente a sua vida. Carinhoso abraço.